Eu estava dando uma olhada nos vídeos lá atrás e eu vi que você falou a respeito de troca dos consumíveis e eu nem sabia que tinham consumíveis na bicicleta e que eu não sabia também que corrente era um deles, né? E um dos mais negligenciados. Bom, agora eu tenho ciência, sei que pastilha, sapata de freio, fluido de freio, corrente, pneu são todos consumíveis, mas eu não sei quando trocar nem como inspecionar. Como é que eu faço isso? Para todas essas coisas, você precisaria de uma ferramenta diferenciada para fazer uma análise um pouquinho mais detalhada. Mas algumas coisas você consegue ter pelo menos uma análise preliminar no visual. Então vamos falar de pneu. Cara, pneu é visível quando ele está bom e quando ele não está bom. Concorda comigo? Quando ele está liso, ele já passou de estar bom há muito tempo. Então se a gente quer uma referência de altura correta no pneu, você pode medir na mountain bike 1 milímetro de altura de sulco, tá certo? Na road bike, meio milímetro de alturinha de sulco, ou mais fácil ainda, ela tem uns buraquinhos assim, que eles vão sendo tampados, claro, né? Eles vão diminuindo a altura conforme a bike vai gastando pneu. Essas são referências, tá certo? Existe a visual, que você vai bater o olho e ver que não tá legal, mas aquilo lá muito provavelmente já passou do teu ponto ótimo de troca dentro da margem de segurança. E também tem essas duas formas de você poder fazer a inspeção e medir com o uso, por exemplo, de um paquímetro. A respeito das pastilhas ou das sapatas de freio, qual que é a inspeção? Existe a visual e existe a com equipamento, com algum tipo de forma de você medir. Se você estiver falando de pastilha, teu disco está aqui, teus pistões estão aqui e você vai ver que existe na pastilha uma parte metálica e uma massa, que essa é a massa consumível. Então, vamos supor, ela tem 2,8 mm aí, quando nova, e ela vai consumindo até ficar bem fininha assim. Então, se você olha pela janela, aqui por cima, ó, pela janela da tua pinça de freio, você consegue ver o disco, a massa, a largura que ela tá, e aí o quanto que os pistões estão para fora. Se os pistões estiveram super aparecendo, você vai olhar na massa e vai ter, muito provavelmente, meio milímetro, 0,3 milímetro, aquela fininho assim. Qual que é a referência certa para que você troque a pastilha ou para que você providencie a pastilha na hora certa? 0,5 milímetro, tá? 0,5 milímetros, você tirar e medir a massa dela e tiver com 0,5 milímetros, você já pode comprar outra, espera chegar, na hora que chegar você vai lá e substitui. Qual que é uma outra referência que eu posso ter? Tem a pastilha e tem a mola, certo? Aquela molinha que empurra a pastilha para fora. Na hora que a massa estiver na altura da mola, tá no ponto da troca. Tá legal? Para trocar é o seguinte, existem alguns freios que tem uma janela que você teoricamente consegue puxar a pastilha sem desmontar nada do freio e dá aquela coceira, né, de você querer trocar do jeito mais fácil. Para todos os casos, desmonta a pinça, são 2 parafusos 5, tá? Arranca o conjunto antigo, devagarzinho, você pode até optar por abrir o sangrador, devolve esses pistões para o lugar, põe as pastilhas novas, seja por cima, seja por baixo, certinha. Aí você vai com uma espátula ou com uma chave de fenda, acomoda esses pistões mais um pouquinho junto com as pastilhas, tá certo? Aí você pode dar uma pequena bombada no freio ali para o fluido dar aquela equalizada nas pressões, monta a pastilha de volta, centraliza, aperta o freio, verifica que está bem no meinho e manda bala. Pô, legal, e se for sapata de freio, como no caso da Speed, como no caso do V-Brake? Se você pegar a sapata, você vai ver que ela tem uns cortes no material que freia, no material de borracha. Aquele corte, além de ele acumular sujeira, ele serve para acumular sujeira na frenagem, ele serve para dar uma dissipada no calor, ele serve também como um indicativo de que a pastilha, de que a sapata tá legal ou não. Qual que é a referência? 1,5 mm de profundidade, ela ainda tá legal, tá certo? E para você comer até o osso, ou você precisa descer muito, ou você precisa rodar muito para acabar com essas pastilhas, com essas sapatas, para de falar pastilha errada. Mede lá, 1,5 mm. Para corrente a mesma coisa, cara. Dá para você verificar no visual algumas coisas que dá para fazer. Quando você monta a corrente do tamanho correto na tua relação e ela fica na coroa pequena e no cogzinho, isso é só uma referência visual, tá? Não é o melhor método.
Ou quando você monta um sistema de coroa única e ela está na coroa e no cogzinho lá atrás, você vai ver que a corrente vai continuar esticada, tá bem? E o que acontece conforme você vai usando esse conjunto de transmissão? A corrente vai desgastando aquela bolinha lá no meio, vai diminuindo e ela vai ganhando comprimento. Se ela ganha comprimento, ela ganha barriga também. Mas cuidado, às vezes quando você está no visual, vê aquela barriga lá, já passou do ponto de troca. Por isso que eu encho o saco para controle de desgaste de corrente. Compra um medidor de corrente, de preferência com escala, e segue isso daqui. Eu vou contar para vocês, vai ter gente que vai ficar brava, mas segue o que eu estou falando, que a gente está no século 21, o ano é 2020, quase 2021, e se você seguir essas recomendações, sua relação vai começar a tender a durar para sempre. Se você tem a corrente 11 ou 12 velocidades, você tem a escalinha de 0, 0,25, 0,50, 0,75 e 1. Troca a corrente até 0,50. Ah, mas meu mecânico falou que dura até 1. Experimenta esperar durar até 1, aí você coloca uma corrente e vai ver que não vai casar. E se ela casar, ela vai durar pouquíssimos quilômetros. Se você tem corrente 11 e 12, procure trocar até 0,50, tá bem? Se você tem uma corrente de 10 velocidades, aí você pode ser um pouquinho mais abusado. O ponto ótimo de troca de corrente de 10 velocidades é em 0,75. 0,75 é o ponto máximo que você tem para trocar essa corrente antes que ela desgaste mais e comece a copiar todo o desgaste dela para cassete e para coroas. E aí agora, se você tem as correntes de 6, 7, 8 e 9 velocidades, teoricamente você pode fazer a troca com até 1 de folga. Porque teoricamente é muito difícil de você medir fundo de escala naquele medidorzinho e em qualquer outro. O que eu recomendo? Antes do 1, troque. O que eu ponho aqui? Eu consigo ter mais ou menos o ponto de 0,9, tá? Já medi ali, fiz umas referências com o paquímetro, já calibrei ele. Então eu falo pra galera, até 0,9 compra a corrente e troca, tá bom? Se passar, e é muito fácil de passar, porque o gasto de corrente não é linear assim, ó, ele é exponencial, ele vem na moral e depois ele, uau, de uma vez. Então vamos prestar atenção para se você tem corrente de 6, 7, 8 e 9 velocidades, você trocar até o 0,90 aí. É só um segredo, não conta para ninguém, que senão o pessoal vai ficar bravo. Mas vai garantir que tua relação dure pra caramba. E por último dos consumíveis aí, a gente tem o fluido de freio, seja ele um óleo mineral, seja ele um fluido DOT. Qual é o lance? Tem gente que deixa para trocar fluido quando o fluido tá preto. Ah, eu abri ali o meu sangrador, escorreu o fluido preto. Tá, vou fazer a substituição. Gente, os freios que vendem hoje, eles não têm peça de reposição. Basicamente, tudo que você pode fazer para fazer eles durarem o máximo possível, é você trocar o fluido que tem lá dentro. Então, cuidado para você não trocar o fluido só quando ele já estiver preto. É uma inspeção visual que você pode fazer? É uma inspeção visual que você pode fazer. Qual que é o lance que eu carrego aqui para a galera, que eu instigo o pessoal a fazer? 800 km a 1000 km, você vai lá, encosta e troca o fluido. Ah, não rodei nem 800 nem 1000 km, mas rodei um ano. Encosta e troca. Fluido, da mesma forma que graxa, perde propriedade. Vamos trocar. Não é caro comparado ao quanto custa um freio novo. E outra coisa, se der defeito, tem um monte de gente que faz reparo aí e garante que fica bom, que não sei o que. Freio superaquece, trava, você se machuca, não vale a pena. Freio é sempre segurança, eu sempre falei disso. Então, se você é uma pessoa comum que usa freio hidráulico, 800 a 1000 km você sangra, ou então um ano. Se você é um atleta, você troca a cada 400 a 500 km. Pô, vai diminuir pela metade? Com certeza, você usa o sistema de freio da tua bike com muito mais ênfase. Todos esses aspectos de verificação e troca do consumível são formas de você não gastar dinheiro à toa, de você programar isso daí. Pô, eu tenho uma bike. Ah, eu rodo tantos quilômetros, a corrente dura tanto. Então você já sabe mais ou menos quanto dura. Ah, minha pastilha de freio dura tanto. Já sabe quanto que dura. Anota, fala, ó, daqui X meses eu preciso fazer isso. Daqui 2X meses aquilo. E daqui 12 meses eu vou finalizar o ciclo de um ano fazendo essas intervenções. Tá claro para você já o quanto você vai gastar do começo ao fim. Aí você fala, pô, eu tenho R$1.000 para gastar, um exemplo. E eu tenho 12 meses ou 10 meses, vamos arredondar a conta para ficar mais fácil. Para eu gastar os R$1.000, o que eu preciso fazer? Guardar R$100 por mês. 100 vezes 10, 1.000.
Basicamente é isso. E aí você sabe o que vai acontecer. E não você leva a bike no mecânico ou você espera a bike dar pau e aí fala, puxa, precisava fazer tal coisa. Isso daí não faz sentido, tá bem? Vamos controlar aquilo que dá para controlar e é super fácil de manter os consumíveis no esquema, tá bom? Espero que vocês tenham curtido e a gente se encontra numa próxima. Valeu!